Bem-vindos mais uma vez àqueles que nos acompanham em casa. E nesta noite nós vamos adorar a Deus e vamos fazê-lo de todo o nosso coração e convidávamos a juntarem-se a nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tu pagaste por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Ela traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
noite a todos. Este é mais um culto da sexta-feira online. Espero que se encontrem bem aí em casa. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor Paulo Gomes por este convite. É a primeira vez que estou aqui nestes moldes, à distância. E o tema que vos venho trazer hoje é o maior bem, que é a salvação. Vou utilizar a nova versão internacional da Bíblia e vamos então começar. O texto, o que nós vamos ter como base, o texto bíblico é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquilo que nós podemos observar é que Deus, em primeiro lugar, Ele prova o amor que tem por nós. Ele demonstrou o amor por nós ao oferecer Cristo. E numa outra passagem nós podemos observar em Romanos 5:8 que diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, este conceito de amar é um conceito que parece que é muito lato, não é? Amar não é um mero sentimento, não é uma mera emoção. Amar pressupõe uma atitude, uma determinada ação. E foi isso que Deus fez. Ele teve uma atitude, que foi dar o seu Filho. E é facto que nós temos facilidade em amar quando o sentimento e a afinidade que existem são recíprocos, como acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre avós e netos, ou inclusive entre amigos e entre colegas. Mas mais difícil, obviamente, será amarmos os nossos inimigos. O amor de Deus é um amor diferente. Não é um mero sentimento, é um amor incondicional. Ele não coloca condições. Nós muitas vezes colocamos condições para amar os outros. Se tu fizeres assim, se tu agires assim, nós, muitas vezes, porque o nosso amor é falível, nós colocamos condições aos outros. Mas o amor de Deus é um amor que não se importa se a pessoa merece ou não merece. É uma decisão. E Deus decidiu, não é entregar o seu Filho. É fazer algo em alguém e não sentir. Há aqui uma diferença entre o fazer e o sentir. O fazer significa que há uma ação. E nós muitas vezes podemos ter muitos bons sentimentos, mas depois não passamos à ação. Então Deus deu esta prova grande de amor ao oferecer o seu único Filho por toda a humanidade. Estou-me a recordar de uma das festas de Natal da disciplina de Educação Moral Religiosa Evangélica, onde apresentámos uma peça que de alguma forma ilustra aquilo que nós estamos a experienciar durante esta pandemia. Não era, na altura, na peça não se tratava de uma pandemia, mas sim de uma epidemia. Uma doença viral, circunscrita a Portugal, e naquela altura, obviamente naquela história, os cientistas descobriram que havia uma substância antídoto contra um vírus, também era um vírus, que poderia ser encontrada num tipo de sangue raro de crianças. Então, para, obviamente, minimizar, obviamente, a repercussão e o impacto dessa doença, começaram-se a fazer rastreios a todas as crianças. O tratamento da doença, obviamente, que implicaria um grande volume de sangue. E, por isso, cada casal que aparecia no centro de saúde para fazer esse rastreio, obviamente que estava assim sempre um bocadinho apreensivo. E, durante os rastreios, descobriu-se uma criança que tinha um sangue com essa substância antídoto. Os pais foram, obviamente, avisados e ficaram, obviamente, bastante apreensivos e num grande dilema. E após uma grande luta e lágrimas à mistura, porque esse casal era um casal cristão, eles decidiram entregar aquele assunto a Deus, totalmente a Deus. Pensaram num bem maior, sabendo que através do seu filho
muitas pessoas seriam curadas da epidemia e não morreriam. Tinham fé que Deus poderia ser misericordioso e poderoso para poder ressuscitar o seu filho. Então a história desenrola-se, a criança é hospitalizada, retiram o sangue e o rapaz morre. Mas no final, depois de uma oração conjunta de muitas pessoas, essa criança ressuscitou. E há aqui obviamente uma analogia com a história verídica, não é? Que Jesus, obviamente, ele foi à cruz, ele morreu, mas depois ressuscitou. E este rapaz, porque aconteceu um milagre, o seu filho, daquele casal, voltou a viver. O segundo ponto que gostaria de abordar, o primeiro, volto atrás, a prova do amor de Deus. O segundo ponto é a entrega voluntária de Jesus. E vamos só ler um versículo que se encontra em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A entrega de Jesus não se limita, obviamente, à ida ao Calvário, à sua morte voluntária na cruz. Ela começou bastante tempo antes. Quando Jesus entrou neste mundo, ele entrou através de uma concepção, como nós sabemos, milagrosa, através do Espírito Santo. E Maria concebeu Jesus. Um outro dia, quando estava a ouvir um programa de rádio, passa publicidade na RCS, o locutor dizia que quem experimentou o maior confinamento foi Jesus. A princípio estranhei e não estava a perceber qual era a analogia, mas depois, com a explicação, eu consegui entender, e esta explicação que vos vou transmitir faz todo o sentido. Sabemos que Jesus estava no céu com o Pai, e a Bíblia diz que ele, no princípio, era a palavra estava com Deus e era Deus. Ele era servido, alvo de adoração, mas num ato de abnegação e de amor, em obediência ao seu Pai, ele predispôs-se a vir à Terra. Ele tinha todo o conforto e entrou, obviamente, neste mundo, de uma forma humana, para se identificar connosco. O confinamento durou 33 anos, enquanto que o nosso confinamento aqui ainda não chegou aos 3 meses, não é? E nós, obviamente, já dificilmente, às vezes, conseguimos suportar esta situação. Pensem comigo, Jesus ele estava no céu, tinha toda a glória, ele era servido pelos anjos e despejou-se de todas as suas regalias. Há uma outra história que também posso partilhar, que é a história de um rei que tinha um filho, que era um príncipe, e que ele abdicou e saiu do seu palácio para ir a uma aldeia para, obviamente, salvar os habitantes dessa aldeia. E se nós pensarmos como é que vive um rei, como é que vive um príncipe, conseguimos perceber qual é a dimensão, não é? Obviamente que esta dimensão será muito maior porque se trata do próprio Deus e do próprio Filho de Deus que estava nos céus. Contudo, Jesus, ele humilhou-se. Ele entrou neste mundo da forma mais humilde possível, nasceu numa família pobre, como nós sabemos, de um carpinteiro, não nasceu num palácio, nasceu numa estribaria e nem tinha uma cama, não é? Nós sabemos que ele nasceu deitado e foi colocado numa manjedoura. Viveu uma vida abnegada, não reivindicou para si os direitos de ser filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus se esvaziou, não é? Eu não sei como é que é esvaziar, estava-me a lembrar da analogia de um balão, não é? Um balão que tem uma forma, que tem uma boa aparência, mas que depois se esvazia, não é? Que fica
de uma forma sem forma definida, que fica totalmente vazio e provavelmente dependente, não é? Não tem o ar que lhe dava essa beleza. E Jesus também, ele, quando veio a este mundo, ele tornou-se totalmente dependente do Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. E foi obediente até à cruz. E nós podemos ver numa outra passagem, em João 14, 31, que diz, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Então aqui nós podemos observar, primeiro que é importante que todos nós saibamos, que o mundo saiba, que Jesus, ele amava o Pai. E por amar o Pai, ele foi obediente. Será que nós somos assim? Será que nós amamos tanto a Deus a ponto de sermos obedientes àquilo que Ele nos pede? Às vezes Ele pede-nos tão pouco, não é? Se calhar o melhor testemunho que nós devemos dar é na nossa casa, não é? Às vezes é aí que se geram os maiores conflitos, porque estamos, obviamente, 24 sobre 24 horas, e muitas vezes nós falhamos nessa obediência a amar o próximo, e o primeiro próximo, obviamente, que será a nossa família. E depois, obviamente, a nossa família cristã, os nossos outros irmãos na fé. E nós podemos então ver que este amor revela uma total entrega de Jesus em nosso favor. Foi o próprio Deus, em forma humana, que se entregou completa e absolutamente por nós. Então podemos, neste ponto, ver que a salvação foi uma oferta, foi uma dádiva, não é? Foi Jesus que se entregou, Deus deu, Jesus se entregou. Por isso, digamos que será uma dupla dádiva. E, sendo uma dádiva, significa que nós não conseguimos obter a salvação pelas obras. É um favor imerecido. Nós podemos ler em Efésios 2:8, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então somos salvos pela graça, o tal favor que nós não merecemos. Ninguém merece. Precisamos de ter fé, ou seja, precisamos de crer naquilo que foi o sacrifício de Jesus. E é um dom de Deus. Significa que nós não podemos fazer nada. E nós não podemos fazer algo, porque Jesus, ele disse, está consumado, não é? Nós não podemos obter esta salvação pelas boas obras, para que ninguém se glorie, não é? Nos seus próprios méritos. E através desta salvação, significa que nós somos salvos da ira de Deus, salvos da segunda morte. Porque, obviamente, que todos um dia nós iremos partir, não é? Esta será a única condição que nos coloca em pé de igualdade. Ricos e pobres, letrados e iletrados, não é? Todos estamos no mesmo barco. Um dia nós teremos a nossa hora marcada. E é nessa altura que nós precisamos de um Salvador, não é? Precisamos perceber que os nossos pecados, que os nossos erros, as nossas falhas nos separam de Deus. E que todo o pecado, ele merece um castigo, e que foi Jesus que levou esse castigo em nosso lugar. Assim, quando nós aceitamos Jesus, nós
devemos ter a convicção plena, se nos mantivermos fiéis até ao fim, que na altura da partida nós iremos ter um encontro com Deus, não é? Iremos para o céu. O terceiro ponto, o terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar, faço uma forma de pergunta. Qual é a tua verdadeira alegria? Qual é a minha verdadeira alegria? Porque estas questões, elas foram em primeiro lugar colocadas a mim própria. E vamos ver o que é que diz Lucas no capítulo 10 e no versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então esta deve constituir a nossa maior alegria. Eu não sei o que é que te tem motivado a seguir a Cristo, não é? Se são as promessas que estão contidas na sua palavra, se são as bênçãos materiais ou outras. E nós também sabemos que o Senhor dá dons e que nós podemos utilizar e devemos utilizar, obviamente, esses dons na sua obra. Os dons de milagres, não é? De cura, outras manifestações mais espetaculares e sobrenaturais. Obviamente que isto é importante que aconteça, mas nós não devemos valorizar isso. Isso não deve... É um meio para nós podermos abençoar os outros, mas não deve constituir uma satisfação para nós próprios, não é? No sentido de nos vangloriarmos e por isso, não é? É importante que nós, obviamente, devemos valorizar estas bênçãos, mas temos que pôr no prato da balança. E se nós colocarmos no prato da balança a salvação, ela deve pesar mais do que tudo o resto, do que estas manifestações que nós possamos considerá-las como espetaculares, não é? Sabemos que se nos mantivermos firmes e fiéis até ao fim, e esse é o meu principal objetivo. Um dia, Deus perguntou a Salomão o que é que ele pretendia, o rei Salomão, pessoa mais sábia. E ele disse que gostaria de ter sabedoria para liderar o seu povo. Mas depois nós sabemos que Salomão teve alguns percalços e provavelmente, se Deus me perguntasse a mim o que é que eu gostaria, o que é que eu lhe pediria que me pudesse manter firme e fiel até ao fim. Então, pese embora as agruras da vida, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por aflições, porque nós não somos diferentes de Jesus. Ele sofreu uma agonia no Calvário, não é? E até aí. Então sabemos que se Jesus sofreu, nós também aqui teremos que passar por este sofrimento. Também sabemos que Deus não nos dá uma carga que nós não possamos suportar. E sabemos que um dia tudo isto vai passar, não é? E um dia nos céus não haverá mais choro, não há dor, não é? Não há morte. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus preparou-nos algo especial, não é? Tem um lugar no céu para aqueles que forem fiéis até ao fim. E em termos de conclusão, a minha atitude hoje e aquilo que eu gostaria de deixar também para vocês é um sentimento de gratidão a Deus. Porque nós sabemos
que somos falíveis, nós sabemos que temos precalços, nós sabemos que muitas vezes desapontamos a Deus e por isso é que cada dia nós nos devemos arrepender, mudar, não é? E devemos consagrar as nossas vidas cada dia, como se fosse cada dia um novo dia de salvação, não é? Nós dissemos uma vez, não é? O primeiro passo, e houve alegria naquele dia em que nós aceitámos Jesus como nosso Salvador. Mas nós devemos fazê-lo isso diariamente, não é? Numa atitude de gratidão a Deus. E o apóstolo Paulo, ele dizia: Ele os manterá firmes até ao fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quem? Deus Pai. E é Ele que nos mantém firmes. E eu dou graças a Deus, porque pese embora as minhas oscilações, não é? As minhas incertezas, às vezes incredulidades, às vezes desapontamentos, porque eu desaponto Deus e também desaponto, nós muitas vezes nos desapontamos uns aos outros, não é? Nós podemos perceber que é Deus que tem a capacidade de nos manter firmes numa rocha inabalável, que é Jesus. De tal forma que nós consigamos estar face a face, sem mácula, sem mancha alguma, não por mérito próprio, mas porque Jesus, Ele obviamente tomou o nosso lugar e nos substituiu. Então, numa escala de 0 a 10, eu vou-vos deixar algumas perguntas, e a primeira é assim: numa escala de 0 a 10, avalie quanto ama a Deus. E este amor é um amor, como nós já vimos, ele foi alvo de uma entrega total, não é? De Deus. Quem eu, que tenho uma filha, seria capaz de oferecer a minha filha para resgate de toda a humanidade? Não era capaz. Então, se nós pensarmos naquilo que Deus deu e na entrega de Jesus, veja como é que ama a Deus, numa escala de 0 a 10. E este discurso, ou esta passagem de João 3,16, é uma passagem que é o cerne, obviamente, da Bíblia e que é utilizada mais para quem ainda não conhece Jesus, não é? Mas o que eu senti é que nós, como igreja, como filhos de Deus, provavelmente nós temos que nos reconciliar com Deus. Muitas vezes, se calhar, nós desprezamos o seu amor. Nós demos a salvação como garantida. E não é garantida. Nós temos que permanecer firmes e fiéis. Temos que obedecer à sua palavra. Temos que amar a Deus em primeiro lugar e temos que amar o próximo como a nós mesmos. E nós muitas vezes falhamos. Então nós precisamos de nos reconciliar com Deus. E isso caberá a cada um, não é? Depois de ter ouvido esta palavra, analisar e ver qual é o seu amor por Deus. Sabem, o amor, ele expressa-se também na forma de tempo. Deus dá-nos tanto tempo. E nós vamos um dia dar contas do tempo que Deus nos tem dado. Depois, se Jesus é a palavra, grande parte deste tempo nós deveríamos usar a ler, a meditar na palavra de Deus e a partilhar a palavra de Deus com os da família, com os colegas, com os vizinhos. Sabem, há uma parte da igreja, que é a igreja perseguida,
que mesmo debaixo de grande tensão e perseguição e afronta, eles não olham a meios para propagar a palavra de Deus. E nós muitas vezes, e eu começo por mim, estamos no nosso conforto, temos colegas, temos familiares, não é? Temos vizinhos. Será que todos eles já conhecem Jesus através de si? E o primeiro passo para que nós possamos, obviamente, testemunhar é ter uma vida santificada através da palavra de Deus. Por isso é que é tão importante nós lermos, analisarmos e praticarmos a palavra de Deus, porque nada vale ter muito conhecimento se eu não o conseguir aplicar. E por isto tudo, obviamente, nós precisamos de confrontar-nos com a palavra e tomarmos uma atitude. Se é uma atitude, obviamente, de reconciliação, você que está afastado, e se é observar se nós temos realmente cumprido o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus. Apocalipse 2:4 diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. E esta palavra foi em primeiro lugar para mim. Nós alegramos muito na altura da salvação, e eu alegrei-me muito, mas depois, à medida que nós vamos avançando, parece que o nosso amor vai esfriando, não é? Então nós temos que avivar esse amor e nós temos que ter uma atitude de gratidão pela salvação, porque a alegria na salvação e a alegria do Senhor é a nossa força. E nestes tempos nós temos cada vez mais que valorizar aquilo que é fundamental. Para os outros que ainda não experimentaram o amor de Deus, venha provar. Nós não conseguimos perceber se Deus é bom ou não se não experimentarmos. Eu posso lhe dizer que um chocolate é muito bom, mas se não o provar, obviamente que nunca saberá se o chocolate é bom ou não. Então nós precisamos de experimentar este amor de Deus. Precisamos de reconhecer que Jesus é a maior prova de amor. Então eu gostaria de terminar com uma oração. Uma oração que tem a ver, obviamente, com esta palavra. E, em primeiro lugar, esta oração é uma oração de derramar o coração a Deus. Derramar no sentido de estar grata, de estar feliz, alegre, porque um dia Deus entrou na minha vida. A Bíblia diz que Ele é que nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos a Ele. E eu estou grata a Deus por isso. Então, vamos inclinar as nossas cabeças, em casa, onde está, e com reverência vamos fazer uma oração. Deus, estamos gratos a Ti por esta dádiva que é o Teu Filho Jesus. Obrigada porque Ele se despojou da Sua glória, Ele veio até este mundo, tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Estamos eternamente gratos e queremos responder obedecendo à Tua palavra, cumprindo o ID, sendo obedientes, tal como Jesus foi obediente até à morte e morte na cruz. Nós queremos ser obedientes. Damos de graças, Senhor, porque não nos deixaste sozinhos, porque o Teu Espírito, Ele habita em nós e é Ele que
nos anima, que nos fortalece, que está conosco. Obrigada pela tua presença em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Então, irmãos, terminamos este nosso culto online. Esperamos estar juntos no próximo domingo. Próximo domingo este, que é o culto de Santa Ceia. Por isso, quem puder estar presente, venha até aqui à igreja. Quem não puder, ou quem estiver de férias, assistem em casa. E mesmo distantes, nós vamos continuar juntos. Está bem? Que Deus vos abençoe.